E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Logística Descomplicada. Nesse vídeo vamos desvendar os pilares ou pilar responsável por movimentar boa parte da logística. Eles são os modais logísticos. Afinal, como as mercadorias se movem de um lugar para o outro, dentro do nosso país, de um país para o outro, de uma cidade para outra ou de um bairro para outro? A resposta está nos diferentes modais que a gente tem disponível, seja nas suas vantagens, desvantagens e principalmente nas suas características. Prepare-se para um tour completo dentro dos modais nesse universo aí que se chama transporte de cargas. Sejam muito bem-vindos ao canal Logística Descomplicada. Quem fala com vocês é Caio Alves, sou formado em logística desde 2019, atuo no mercado desde então, mais voltado para leste maio, mas é óbvio, conheço alguma coisa de cada uma das áreas. Vai ser um prazer ser o seu guia dentro das descobertas que você vai fazer no mundo da logística. Falando nisso, eu deixei na descrição do vídeo um e-book bem simples que eu fiz, tá? Para entregar para você que é da minha audiência. Deixe o seu like no vídeo, deixe sua inscrição no canal e baixe o e-book que está aqui embaixo, tá? Você vai encontrar 7 pontos aí fundamentais para você que é um iniciante ou um curioso da logística. Mas voltando ao tema principal, se você quer saber como que tudo se move, como que tudo se movimenta e como que é escolhida essa movimentação, fica aqui no vídeo que a gente vai falar sobre isso. O primeiro modal mais comum que a gente conhece é o modal rodoviário. Esse é sem dúvidas o modal mais versátil e comum. O transporte por caminhões, por carros é fundamental para entregas, distribuição, movimentação de curtas e médias distâncias. Por que é tão versátil? Ele oferece flexibilidade, você consegue movimentar, mudar a rota durante o trajeto, fora que ele permite que você entregue diretamente na porta do consumidor, do seu cliente, enfim. Mas apesar dessa flexibilidade, enfrenta desafios tão grandes quanto, principalmente em países, em locais mais específicos, aqui tem uma infraestrutura precária ou um tráfego aí muito intenso nas grandes cidades, nos grandes polos. Algumas cidades, têm um crescimento aí de forma meio que quase exponencial e não planejado. Com isso, a infraestrutura é o fator que fica sendo mais degradado durante esse crescimento. Outros pontos como a regulamentação desse transporte, os custos com combustíveis, pedágios também incidem e a qualificação dos motoristas, a disponibilidade aí de motoristas devidamente especializados para o transporte, são fatores que impactam diretamente na eficiência do transporte no modal rodoviário. No entanto, a constante busca por novas tecnologias, sejam dos veículos, seja uma rota mais eficiente fornecida por algum software, visa mitigar esses desafios e manter competitivo, eficaz o modal rodoviário na logística moderna. Como eu falei, o rodoviário tem suas vantagens, que seria flexibilidade, ampla cobertura geográfica, rapidez em curta distância, e a desvantagem, o custo por tonelada por quilômetro geralmente mais alto para longas distâncias, a capacidade de carga limitada, o tráfego é um impedimento, os custos de pedágio também e o impacto ambiental é bastante grande. Partindo para o segundo modal, esse daqui, o ferroviário. Ele é ideal para transporte de grandes volumes, cargas muito pesadas e de longa distância também. A locomotiva é o que puxa, mas cada um daqueles vagões basicamente tem um baú de um caminhão. E aí a gente vê trens aí com mil e tantos vagões. Então imagina o tanto que ele consegue transportar numa única viagem. Vantagens desse modal: a grande capacidade de carga, custo por tonelada por quilômetro geralmente é menor para longas distâncias, o impacto ambiental é significativamente menor em comparação com o rodoviário por tonelada transportada. Desvantagens seriam a baixa flexibilidade de rotas, existe a dependência inevitável em função da malha ferroviária, a velocidade também é menor e há a necessidade inevitável de transbordo para isso daí chegar no destinatário final. O trem geralmente não consegue fazer a entrega direto para o consumidor ou para o cliente. A revitalização e a expansão da malha ferroviária são cruciais para que o modal ferroviário possa explorar completamente o seu potencial, principalmente, especialmente para grandes volumes de carga e longas distâncias. A operação entre diferentes linhas de trem e a modernização dos sistemas de sinalização são investimentos que devem ser feitos para justamente aumentar a velocidade e a confiabilidade do modal ferroviário. Além disso, a integração com outros modais, como o rodoviário e o hidroviário, através de terminais intermodais, é fundamental para oferecer soluções logísticas completas e otimizadas. Partindo para o terceiro,
O modal hidroviário abrange dois tipos de transporte, o marítimo e o fluvial. O transporte marítimo, principalmente, ele é fundamental para que o comércio de forma internacional aconteça. Ele é muito usado para grandes volumes e distâncias maiores ainda. Já o fluvial é muito importante, onde a gente tem disponibilidade de rios navegáveis, né? Rios que comportem aí embarcações de médio porte. Isso daí é mais usado, por exemplo, aqui dentro do Brasil, para levar o comércio para algumas regiões mais distantes e também para o tráfego de cargas a granel. Vantagens do marítimo: enorme capacidade de carga, custo por tonelada quilômetro muito baixo para longas distâncias, principalmente as internacionais. Desvantagens do marítimo: lentidão, necessidade de infraestrutura portuária e maior burocracia. Para o fluvial, a vantagem é a grande capacidade de carga também, um custo competitivo para certas cargas e regiões, e as desvantagens é a dependência de rios navegáveis, velocidade limitada e infraestrutura específica. No transporte marítimo, a busca por sustentabilidade, a redução da emissão aí dos poluentes são desafios cada vez mais relevantes. Isso vem impulsionando, isso daí não é necessariamente um empecilho, tá? Vem impulsionando aí a adoção de novas tecnologias e combustíveis mais limpos. A eficiência dos processos portuários, o desembaraço aduaneiro ali no porto, a redução de burocracia e a melhoria da infraestrutura dos portos são essenciais também para diminuir o tempo de espera e os custos do transporte marítimo como um todo. Já no transporte fluvial, a navegabilidade dos rios, a gestão de recursos hídricos e o investimento em infraestrutura fluvial, como eclusas e drenagem, são fatores determinantes para o desenvolvimento e competitividade desse modal em regiões com potencial hidroviário. Próximo modal, o aéreo, aí todo mundo conhece, né? Por, enfim, viagens de média e longa distância geralmente são feitas nesse modal, ou mesmo viagens empresariais. Mas falando de cargas, o modal aéreo é usado para cargas de maior valor agregado ou entregas urgentes principalmente, tá? Embora ele seja o mais caro, ele oferece muita velocidade de transporte, crucial aí para produtos perecíveis, para eletrônicos, inclusive de última geração, alguns testes, por exemplo, ou situações de emergência. A gente pega a tragédia do Rio Grande do Sul, muitos aviões foram despachados lá com recursos básicos para sobrevivência, por exemplo, via avião, via modal aéreo, pela velocidade e a necessidade, é lógico, que se apresentava no momento. As vantagens são justamente essa: alta velocidade, ideal para cargas urgentes e de alto valor. A desvantagem seria o custo muito elevado, a capacidade de carga limitada, ele não comporta tanta carga de uma única viagem, e o maior impacto ambiental por tonelada transportada. Um avião necessita de muito combustível, por exemplo, para decolar. O alto custo do transporte aéreo é justamente essa balança, né? Precisa de uma logística eficiente, focada em cargas de alto valor agregado ou urgentes. A otimização dos espaços das aeronaves, aí, a consolidação de cargas, a unitização delas e a escolha de retas diretas são meios aí que eles tomam para tentar diminuir o custo total do transporte. A segurança e rastreabilidade das cargas no aéreo são prioridade, exigindo processos rigorosos e tecnologias avançadas de monitoramento. O desenvolvimento de aeronaves mais sustentáveis, mais eficientes, na verdade, em termos de consumo de combustível, e a exploração de outras alternativas como combustíveis são tendências importantes e que vão ser seguidas pelo mercado para tornar o transporte aéreo mais competitivo e mais sustentável também. Por fim, temos um modal que pouca gente conhece, mas a gente não tem tanta ligação com ele aqui no Brasil. Falando especificamente do Brasil, é o dutoviário. Esse modal é especializado, é unicamente praticamente desenvolvido para o transporte de fluido. Aí você fala, pô, gás natural é fluido? Sim, ele é um fluido. Por exemplo, o vento é medido com as mesmas métricas da água, sendo assim, são fluidos sim. Além do gás natural, você tem o petróleo e seus derivados também, tá? É um modal muito eficiente e muito seguro para esse tipo de carga. As vantagens dele é o transporte contínuo, não tem parada nunca no dutoviário, e um baixo custo operacional após a instalação. Outro ponto é a segurança. Desvantagens: é um modal específico para fluidos, né? Então você não consegue transportar nada além disso, basicamente nada, né? Além disso, no dutoviário.
e o custo de instalação é bastante alta, fora que não tem flexibilidade de rota. Uma vez instalado, é aquela rota que vai ser seguida. A segurança e a integridade desses dutos são aspectos críticos no transporte dutoviário, exigindo inspeções regulares e tecnologias de detecção de vazamento muito avançadas. A expansão dessa malha dutoviária requer muito investimento e um planejamento necessariamente de longo prazo, considerando também questões ambientais e as regulamentações de segurança, por exemplo, para transporte específico de fluidos. A automação e o controle remoto das operações de bombeamento e fluxo contribuem com a eficiência e a segurança do transporte dutoviário. Bom, vimos os 5 modais principais que a gente tem na logística. Como você escolheria um modal adequado para você? A decisão pelo modal aí ideal, vamos usar essa palavra, precisa ser muito estratégica e depende de uma análise bastante profunda, cuidadosa de diversos fatores. O custo, por exemplo, é sempre muito importante e varia significativamente entre os modais. O transporte marítimo, por exemplo, tende a ser mais barato, mais econômico para grandes volumes e longas distâncias, enquanto o aéreo é mais caro. O tempo total, lead time ali, também é outro fator crucial. Se a carga precisa chegar rapidamente, o modal aéreo ou o rodoviário tendem a ser a melhor opção. A capacidade de carga, o que você consegue transportar em uma viagem, também influencia na escolha, com o ferroviário e o hidroviário, nesse caso, sendo a melhor opção. Do outro lado, como a gente viu, o rodoviário e aéreo sendo ideal para cargas menores e mais velozes. Além disso, a natureza do que você transporta também é fundamental para essa escolha. Produtos perecíveis, por exemplo, podem exigir transporte aéreo ou rodoviário refrigerado, onde se controla a temperatura e tudo mais. Enquanto cargas a granel, feijão, soja, milho podem se beneficiar do hidroviário e do ferroviário. A distância a ser percorrida para esses dois tipos de carga também é importante na decisão, com o rodoviário sendo mais competitivo em curtas e médias distâncias e os outros modais em distâncias um pouco mais longas. Por fim, a flexibilidade e acessibilidade do modal do ponto de origem até o ponto de chegada também são fatores importantes, sendo o rodoviário mais vantajoso nesse quesito. Ele te permite justamente chegar na porta do seu consumidor ou cliente. É importante também ressaltar que talvez a solução para o seu negócio seja a intermodalidade, ou seja, a combinação de 2 ou mais modais de transporte para o mesmo destino final, levando a mesma carga. Por exemplo, uma mercadoria pode ser transportada por navio em uma longa distância, por exemplo, vem da China para cá, e em seguida distribuída por um caminhão na última milha, no last mile, no seu consumidor final, no seu cliente, sua empresa, cliente ali no final. Essa combinação busca aproveitar as vantagens de cada modal, otimizando os custos, prazo e a eficiência geral da cadeia de suprimentos. Como vimos hoje, os modais de transporte são fundamentais para que a cadeia de suprimentos como um todo funcione, permitindo basicamente aí que o mundo gire, as encomendas rodem através do mundo e cheguem até nós. Cada modal tem seu papel e a sua importância dentro da cadeia. E entender todas as suas características e os fatores que influenciam na decisão por cada um deles é fundamental para você otimizar a cadeia de suprimentos como um todo e garantir eficiência no transporte de cargas. A análise cuidadosa do perfil de carga, dos custos, dos prazos e da infraestrutura disponível nos leva a tomar a melhor decisão, que muitas vezes vai envolver a inteligente mesclagem de mais de um modal de transporte. Mas me diz você, qual desses modais você achou mais interessante e qual você usa com mais frequência? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu tento trazer isso num próximo vídeo. Tamo junto, eu agradeço muito por você ter ficado até aqui, até a próxima!